A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui então para a nossa aula de número 124, parte 4, onde vamos dar continuidade aqui às mensagens, enviadas às igrejas. Na aula anterior, nós falamos sobre as igrejas de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo, e hoje vamos continuar aqui e vamos falar aqui sobre a igreja de Tiatira e as demais. Então, a quarta igreja é a igreja de Tiatira, que significa Tiatira, penitente sacrificada. A cidade de Tiatira ocupava uma posição importante no sistema rodoviário de Roma, uma vez que estava situada na estrada que vinha de Pérgamo, a capital dos romanos. Era ligada também por estrada a Laodiceia e daí para as províncias orientais. Constituía-se numa importante junção entre estas cidades para o livre comércio. Comercialmente, Tiatira era de grande importância, pois havia ali indústrias de tinta, roupas, artigos de cerâmica, além de apetrechos de bronze. Mas politicamente a cidade não conseguiu se destacar, sendo considerada a cidade de menor influência política dentre as 7 igrejas que receberam as cartas. Havia em Tiatira templos a vários deuses: Apolo, Tirimânios, Ártemis, Sambate. Havia uma Sibila, uma espécie de oráculo. Embora a igreja cristã tenha tido progressos em seu início, pouco a pouco foi sufocada pelo montanismo. A igreja de Tiatira desapareceu completamente no 2º século da era cristã. O montanismo era uma seita fundada por Montano. Os montanistas declaravam-se possuídos pelo Espírito Santo, por isso profetizavam. Segundo essas profecias, outra era cristã se iniciava com a chegada da nova revelação concedida a eles. 2 profetisas, Priscila e Maximila, eram as porta-vozes de Montano. Elas diziam que o Espírito Santo falava através delas. Fizeram muitas predições que nunca se cumpriram, como a de que a aldeia de Pepusa, na Frígia, seria a nova Jerusalém. Proibia certos alimentos, exigia jejuns prolongados e proibiam o casamento de viúvas. Negavam o perdão de pecados graves ao novo convertido, mesmo após o batismo com confissão e arrependimento. Montano queria fundar uma nova ordem e reivindicar seu movimento como sendo um movimento especial na história da salvação. O montanismo foi condenado várias vezes por vários concílios. Um fato digno de nota é que a primeira convertida na Ásia foi uma mulher de Tiatira, Lídia, que provavelmente fosse um agente da indústria têxtil, uma vez que nós a vemos em Filipos vendendo suas mercadorias de púrpura, suas lãs tingidas, conforme Atos capítulo 16 e versículo 14. Em Tiatira funcionava uma cooperativa que fazia o comércio de ouro. Havia muitos joalheiros, ourives e comerciantes de ouro. A dita cooperativa era tão exclusiva que só os membros podiam comercializá-lo. Quem era sócio podia vender ouro à vontade. Com certeza outros faziam contrabando. A cooperativa realizava festas em homenagem a uma divindade, considerada a padroeira dos comerciantes de ouro e joalheiros. Os crentes viviam numa grande tensão. Ou renegavam a fé e assim poderiam realizar transações comerciais, ou passavam penúria. Esse problema é encontrado ainda hoje, quando crentes precisam orar muito para não cair na tentação de ceder aos ídolos modernos, à imoralidade, ao compromisso com o maligno. Havia um sério entrave na igreja de Tiatira, uma falsa profetisa. O apóstolo João a identifica com Jezabel, a perversa rainha pagã que casou-se com o rei Acabe, rei de Israel, conforme 1 Reis capítulo 16. A exortação é bem pesada e direta, como demonstra os versículos 20, 21, 22 e 23 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas a promessa de Cristo é extraordinária.
Ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações, o que significa compartilhar com o Rei dos Reis da glória para todo o sempre. Então vamos aqui para a quinta igreja, a igreja de Sardes. Sardes significa cântico de alegria. Era a cidade existente desde o século 13 a.C. e era a capital do reino de Lídia, que foi o maior poder encontrado pelos gregos em sua missão conquistadora durante a colonização da Ásia Menor. Sardes estava situada a 80 quilômetros ao nordeste de Esmirna e 48 quilômetros ao noroeste de Filadélfia, à margem oriental do rio Pactolus, numa fértil região da Ásia Menor. Em 190 a.C., os romanos a conquistaram na Batalha de Magnésia e a tornaram numa das cidades que integravam a província romana da Ásia. Nos tempos do Novo Testamento, ela estava reduzida à relativa obscuridade. Seu único destaque é que nela se encontravam diversas estradas romanas e ela era um importante centro industrial de produtos de lã e tinturaria. A vida religiosa dos sardenses girava principalmente em torno de Ártemis, conhecida por Diana dos Efésios, e também de Zeus, que era considerado pelos seus sacerdotes como Deus Salvador. Havia ainda o culto a Cibele, deusa de uma das mais famosas religiões de mistério da Ásia, e também o culto ao imperador romano. O povo da cidade era conhecido pela sua maneira luxuosa e dissoluta de viver. O problema principal da igreja de Sardes é uma profunda apatia espiritual, resultando talvez da despreocupação e do amor ao luxo que caracterizava aquela sociedade secular. Jesus começa se identificando como aquele que tem os 7 espíritos. A expressão grega é heptapneumata, que significa a plenitude do Espírito que dá vida à igreja. E as 7 estrelas, a expressão grega é heptaásteras, que significa os 7 pastores daquelas 7 igrejas que estão recebendo as mensagens de Jesus aqui do Apocalipse. Mas a condenação que Jesus faz a Sardes é muito grave. Tens nome de que vives e estás morto. Capítulo 3, versículo 1, parte B. A igreja de Sardes era acusada de hipocrisia religiosa, pois usava o nome do Cristo vivo, mas suas obras demonstravam que ela estava morta. Ela sofria de apatia espiritual, sofria também de um mal comum que é o ativismo religioso. A igreja usava o nome de quem vive, mas se esquecera definitivamente dos princípios da vida verdadeira que Jesus havia estabelecido. Sardes ficara conhecida como a cidade da luxúria, da apatia e da imoralidade. Tivera um passado esplendoroso. A igreja, que tinha tudo para fazer a diferença, deixou-se seduzir pelo mundanismo da cidade. Seu fim era a decadência e falência totais. Mas nem tudo estava perdido, porque algumas pessoas ainda se mantinham puras. A figura usada é vestiduras brancas, capítulo 3, versículo 4, que é um modo de falar da pureza de intenções e de alma. A próxima, a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Essa igreja não recebeu repreensão de Jesus. Filadélfia era uma cidade do rei da Lídia, situada próxima à fronteira da Frígia, nas proximidades do Monte Timolos, e era uma região da Ásia Menor sujeita a frequentes terremotos. Essa cidade estava localizada numa região à entrada do lago Vale Remus, cortado pelo rio Coamis, à margem da grande estrada comercial romana que a ligava às outras cidades do país e ao mar Egeu. Foi fundada em 154 a.C. pelo rei de Pérgamo, Átalo II. Ele usava o codinome Filadelfo e chamou essa cidade pelo seu nome.
Nela imperava o culto a Diana dos Efésios, a Apolo, o deus Sol, a Asclépion, o deus da medicina, e, em consequência da ocupação romana, o culto ao imperador. Em Filadélfia havia vários templos e festividades religiosas. Um dos deuses mais reconhecidos e cultuados era Dionísio, o deus do vinho, associado ao cultivo de uvas naquela região. Devido à sua localização geográfica e topografia, tornou-se comercialmente próspera e também uma porta aberta para a influência de civilizações antigas. Para a Igreja de Filadélfia, Cristo revelou-se como o Santo, o verdadeiro. Esse é o nosso Salvador, o Santo, o diferente, o verdadeiro, que não pode ser comparado com nenhuma divindade pagã. Havia uma preocupação quanto ao relacionamento dos judeus com a igreja e da igreja como missionária aos judeus. Por isso, Cristo também se apresenta como o que tem a chave de Davi, uma referência a Isaías 22 e versículo 22. Cristo é o que abre a porta, capítulo 3, versículo 8, para o acesso à misericórdia de Deus a todos que sentirem o toque do seu Espírito. Até mesmo os que, por suas obras malignas, faziam parte do que é chamado sinagoga de Satanás, conforme está no capítulo 3, versículo 9 de Apocalipse. As promessas para o vencedor são notáveis, lindas e abençoadoras, como mostra o versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Na entrada do templo de Jerusalém havia duas colunas, Boaz e Jaquim, beleza e força, ou majestade e poder. O Senhor está dizendo que nos coloca como uma das já existentes ou mais, uma ao lado de Boaz e Jaquim, que será aquele que vencer. No Antigo Testamento, Jaquim e Boaz também tinham o propósito de testemunhar que a força de Israel vinha de Deus e de que ele é quem estabelece o reino e o seu povo em justiça e misericórdia. Por isso também podemos concluir que Jaquim e Boaz nos transmite a ideia de que aos vencedores há uma promessa de que, pela força do Espírito Santo, venceremos e desfrutaremos do reino de Deus. A sétima igreja é a igreja de Laodiceia. O nome Laodiceia significa povo do julgamento. A última das cartas às igrejas da Ásia começa com Jesus Cristo se revelando o Amém. Essa é uma palavra com um significado muito importante, porque, vindo do hebraico, significa ter estabilidade, não se dobra, não cai, é firme, não pode mudar. A expressão hebraica Amém também é um acróstico que significa El Melech Neeman, ou seja, Deus é rei e cumpre suas promessas. Por isso que Cristo aqui é apresentado como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o inabalável, aquele em quem Deus cumpre através dele todas as suas promessas. A cidade de Laodiceia foi fundada por Antíoco II, no século III a.C., e recebeu o nome de sua esposa Laodice. Devido à sua posição, era um centro comercial próspero, especialmente durante o governo romano. Diferentemente das outras cidades, quando foi destruída por um terremoto, pôde se dar ao luxo de rejeitar o auxílio do Império Romano para sua reconstrução, em virtude de sua situação financeira privilegiada. Era um importante centro bancário e de troca de moedas. A cidade era rodeada por terras férteis. Seus principais produtos incluíam a lã negra polida e tabloides pós-medicinais. No entanto, a cidade tinha uma grande vantagem. Nela não havia suprimento de água.
a cidade tinha uma grande desvantagem. Nela não havia suprimento de água. A água que chegava até a cidade vinha através de canos de uma fonte que ficava a certa distância e provavelmente chegava ao seu destino morna e salobra. Diante desta realidade é que Jesus disse que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Apocalipse 3, versículo 15. As águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Sua reclamação à igreja de Laodiceia é que ela é morna, não é fria nem quente. Isso quer dizer que, sendo frio ou sendo quente, temos certeza absoluta de resultados. É que o Espírito Santo está dizendo na palavra de Jesus. Nós sabemos onde caminhamos, se em terreno firme ou instável. A igreja de Laodiceia não era assim, era indecisa. Por esse motivo é chamada de morna. Temos, pelo contrário, que saber que se o sim é sim e o não é não. Sendo morno, é falta de compromisso. A igreja dos laodicenses era muito cheia de orgulho, eram autossuficientes, mas espiritualmente miseráveis. Até diziam: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não parece o homem que derrubou os celeiros, construiu outros maiores e disse para si mesmo: agora tenho bens para muitos anos. Vai, minha alma, come, alegra-te, diverte-se, folga. À noite foi-lhe indagado: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O mesmo aconteceu em Laodiceia. Rico sou, Jesus diz, não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aqui está a igreja de Laodiceia despida. Estou enriquecido, de nada tenho falta. Jesus diz: tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, cego e nu. E convida ao arrependimento e conversão, que é voltar para Ele. Jesus sempre convida com carinho, Ele não força. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer comunhão. Estar com o Senhor é comunhão. Ele está conosco e nós estaremos com ele. Por esse motivo, o vencedor senta com Cristo no trono. Esse é o alerta que o Apocalipse traz para nós, igreja do século XXI, porque os problemas são os mesmos. As igrejas do Apocalipse são tipos das igrejas de hoje. Temos deixado tantas vezes o primeiro amor de nossa vida, por isso necessitamos de arrependimento. Somos perseguidos, caluniados e precisamos lembrar que Cristo deu o seu sangue por nós. E se houver necessidade de darmos nossa própria vida, a coroa eterna já está garantida. Somos salvos de heresias que surgem praticamente todos os dias. É a tentação que quer fazer acordos com o diabo, é a tentação do sucesso, é a tentação das novidades. Aqui nós temos um quadro onde a gente resume todas essas informações que a gente passou nesta aula e na aula anterior. As qualificações de Jesus para cada uma dessas 7 igrejas, o elogio que ele fez a cada uma dessas igrejas, exceto a de Laodiceia, a repreensão de Jesus às igrejas, exceto a de Esmirna e a de Filadélfia, a sentença, pronunciada para cada uma dessas igrejas e as promessas feitas a cada uma dessas 7 igrejas. Aqui está a tabelinha, depois os irmãos pausem a tela e leiam aí com atenção cada um desses detalhes desta tabela. Então, que Deus abençoe os irmãos e fiquem com a paz do Senhor.